Saudações, bom dia. Então, aqui no adorável sul de Goiás teve uma noite fria. Eu sei que em Curitiba deve ter feito 1648 graus abaixo de zero. E aqui fez apenas 12 graus, mas não é o comum, né? De toda forma foi uma noite muito agradável. É muito bom, sabe, dormir quentinho. É claro que a gente lamenta pela sorte das pessoas que tiveram que dormir na rua. Tem aqui na minha cidade. E se você mora no Centro-Sul, provavelmente também tem na sua, né? Então, vamos começar com um apelo. Se você tem coberta extra, qualquer tipo de abrigo extra, tipo jaqueta, blusa, meia é muito importante. Luva, né? Se você tiver algum extra sobrando, ou se você tiver recurso, compra, sabe? Tem uns baratos, porque o frio é difícil e ele mata, né? Mas isso à parte, eu dormi bem, fazia tempo na verdade, mas tempo mesmo que eu não dormia tão bem. Deixa eu mostrar pra vocês o caminho iluminado. Adoro andar na ferrovia. Tô indo almoçar na Dona Mãe. Ela disse que quer comer mafufo. Então eu preciso de repolho, carne moída e extrato de tomate. Minha mãe faz um mafufo excelente. Daquela versão mais goiana do que árabe, né? Porque originalmente é feito de folha de uva, não leva extrato e leva bastante hortelã e limão, né? A gente faz a versão mais goianizada. Meus irmãos gostam de repolho e eu gosto de folha de couve. Mas nem sempre a gente consegue achar folha de couve. Vamos ver o que vai dar. Vou no mercadinho ver o que tem pra nós. Vai dar certo. Bom, gente, em primeiro lugar, claro, né, devia ter saudações, todo mundo. Hoje à noite, nós vamos falar sobre duas coisas. Na primeira hora, considerando que é domingo, nós vamos falar sobre produção de mel, flores, nossa senhora, né? Plantas, inclusive frutíferas, que produzem flores, como praticar tanto a apicultura quanto a meliponicultura, aquelas abelhas sem ferrão nativas, de uma maneira simples, não vai ser um curso. Trocando umas ideias sobre o assunto, vocês verem que relativamente é fácil. No caso da meliponicultura, se você tiver uma cabaça, e cabaça é uma coisa que você planta, né? Você não precisa nem comprar. No limite você compra semente, produz o tanto de cabaça que você quiser. E no caso das abelhas euroasiáticas do velho mundo, né? Basicamente fazer uma caixa e, conforme o lugar que você morar, o risco que você está exposto, trocar a rainha por uma abelha italiana, que na verdade é brasileira, normalmente elas vêm de Santa Catarina. É porque as abelhas africanizadas produzem muito mel, mas são nervosas. Ah, meu Deus, olha que massa! Olha só! Aí, ó, gente, pra quem nunca viu cavalo bonito, olha só! Uau! Vocês estão bonitas! Aí, ó, gente, interior é isso. Cara, eu acho isso mais barato. Você vê, eu tô andando na ferrovia e 4 rapazes, acho que 2 rapazes e 2 moças, não lembro direito. Mas rapazes e moças, deve ter o quê? Uns 16, 18 anos. Provavelmente preparando para alguma cavalgada, né? Vai chegando perto das festas juninas e sempre tem esses eventos. Cavalgada eu gosto. Eu não rodeio, eu sou contra. Sou muito contra. Não vejo graça nenhuma em maltratar um boi.
garrote, um animal. Sabe, não faz muito sentido para mim. Não faz. Para vaquejada eu passo pano. Porque a vaquejada realmente é uma tradição cultural muito antiga. Mas esse negócio de cowboy, rodeio, isso é coisa de americano. Invencionista do agronegócio. Agora cavalgada, nossa, cavalgada é o que há, né? E eu não tenho vontade de ter um cavalo. Se eu pudesse, eu teria uma mula. Um mulão grande. Mula é bom. Melhor que cavalo. Quando eu morava em Alto Rio Doce, um vizinho nosso morreu. Mas ele já era idoso. E engraçado, você vê que um outro vizinho tinha alertado ele menos de uma semana antes, uns 5 dias antes. Assim, ó, cara, essa mula ainda vai te matar. Porque as mulas, gente, vou dizer pra vocês, elas são mais inteligentes do que os cavalos. Você não tem a menor dúvida quanto a isso. Não tem a menor dúvida. Que mula é muito mais inteligente que cavalo. Tanto que tem muita notícia de gente que perde a vida em cima de cavalo, né? Ou fica tetraplégico e tal. O cara que fez o Superman, né? Christopher Reeves, que ele chamava, coisa assim. Por exemplo, mas tem muitos casos. Agora, dificilmente alguém dança em cima de uma mula. Porque a mula não obedece comandos estúpidos. Ela não arrisca. Se você manda um cavalo pular no lugar, ele pula. O cavalo bem treinado pula sem pensar. E aí morre os dois. Ou o cavalo sendo muito forte, muito rápido, e você cair, você já era. Agora a mula não, ela não corre. Não é um animal que corre. E ela não obedece comandos imbecis. Só que, e aí foi o caso do vizinho, a mula dele era intranquila. Quem mexe com montaria sabe o que eu tô falando. Ela é uma mula intranquila. E dada repente. E aí ele saiu pra mexer com o gado. Deu de noite e não voltou. Fizeram tipo uma força-tarefa. Mesmo de noite, né? Roça, cidade pequena, as pessoas são muito solidárias. Acharam ele pouco antes do sol amanhecer. Caído, já corpo frio. Muito provavelmente que o pé estava quebrado. Ele caiu e ficou preso no estribo. Que normalmente é o jeito que se troca de plano espiritual em se tratando de animais de montaria. O estribo foi uma invenção extraordinária. Nossa Senhora! A domesticação do cavalo pelos indo-europeus mudou a história da civilização humana, sabe? Nenhum animal, o cachorro foi importantíssimo, o gado, o carneiro, a ovelha, mas nenhum animal, trouxe tantas mudanças na sociedade humana quanto o cavalo. O que é os pratos indo-europeus? Nós temos até um fio no Twitter sobre isso, mas basicamente é a junção de povos que saíram do Planalto do Irã, uns 6.500 anos atrás, se misturaram com populações do Cáucaso, continuaram seguindo rumo ao norte, onde se encontraram com populações de origem urálica, RBA1 e RB1 e RA1 se misturaram, e aí na estepe pôntica, entre o que hoje é a Rússia e o Cazaquistão, surgiram os proto-indo-europeus. E eles tinham, cara, eles construíram uma cidade sintática. É uma civilização urbana originalmente, que teria persistido não fosse a história. Olha só como é que é a história, né, humana. A explosão do Monte Tera, onde hoje é a ilha de Santorini, trouxe mudanças dramáticas para a Eurásia Ocidental. Resfriamento, seca e uma civilização urbana originalíssima, sem par no mundo, fundada pelos indo-europeus, foi destruída, como muitas civilizações foram destruídas. A minoica até o cretense, né? Foram muitas civilizações destruídas. A própria civilização sumeriana terminou
seu declínio final, né? Por conta disso, os elamitas. Então, mudou. Os armênios que viviam na Grécia originalmente, perto da Albânia, eles achavam que os gregos tinham vindo de onde hoje é a Armênia, por causa das semelhanças linguísticas, né? Não, esse povo deve ter algum parentesco. E de fato a genética demonstrou que sim, eles são povos parentes. Mas não porque os gregos vieram de onde hoje é a Armênia, mas os armênios que vieram de onde hoje é a Grécia. Por conta daquelas mudanças. Daquelas mudanças que aconteceram por causa da explosão do Monte Tera. Nunca subestime mudanças climáticas devastadoras. Inclusive, nós vamos ter El Niño. Eu amo flores. Eu amo flores. Eu amo flores. Bom, então, como eu estava dizendo, foram os proto-indo-europeus que domesticaram o cavalo pela primeira vez. E isso mudou tudo, porque mudou a guerra. Foi isso que permitiu os proto-europeus, proto-indo-europeus, que é uma civilização, né, mais uma na fila do pão, sair de um local específico, restrito, que é a estepe pôntica, e dominar grande parte do mundo. Basta você ver que as línguas oficiais de todas as Américas, né, tanto do norte quanto do sul, praticamente da Europa inteira e do subcontinente quase inteiro, subcontinente indiano. Ah, gente, pra quem nunca viu um piqui jovem, aqui ó, olha os piquizinhos, e ainda tem botões. Cara, em cidades isso é possível porque ele recebe água, né? Aí ele produz 2 vezes por ano, na época certa e temporão. Mas voltando ao assunto, então essa expansão fantástica dos indo-europeus, não vamos considerar as regiões colonizadas pelos europeus, não, mas pelos indo-europeus. Os Rohingya, que o pessoal vive falando, né, que está sofrendo perseguição étnica em Mianmar, são o povo indo-europeu mais ao leste. E portugueses e islandeses, aqueles mais a oeste. Inclusive os islandeses também são os indo-europeus mais ao norte. Não estamos falando das áreas colonizadas posteriormente. E as populações do subcontinente indiano são aquelas mais ao sul. Então é uma faixa de terra muito grande habitada por indo-europeus, sem considerar aquelas que foram colonizadas posteriormente. O português é um idioma indo-europeu, certo? O inglês, o espanhol, todas as línguas românicas, todas as línguas germânicas, as línguas celtas. Pera, vou desligar para não dar direito autoral. Normalmente a pessoa que ouve música alta, de maneira antissocial, sempre ouve música ruim, de baixa qualidade. Eu nunca vi um Tchaikovsky no talo. É sempre sertanejo universitário e funk, né? Ou a música lixo da época, lambada, axé, a música lixo que estiver tocando é que esses, né, vão tocar alto. Mas voltando ao caso, então, a história de sucesso dos indo-europeus é a história de sucesso do cavalo. E aí, os mongóis, vejam só, os ancestrais dos mongóis, milhares de anos depois, fizeram outra grande invenção, que é o estribo. Porque o estribo dá estabilidade. Para os mongóis isso foi importante, porque tornou mais preciso e mais forte o ataque com arco, certo? Montado em cavalos europeus, por exemplo, eles ficavam com lanças e espadas. Mas os asiáticos, os mongóis, eles, graças à invenção do estribo, eles podiam ficar com arco, e arco muito bom, um arco duplo retesado, que é a invenção daquelas bandas também da Eurásia Oriental. A mistura do arco duplo retesado com... Na verdade, muitos mongóis faziam um arco triplo, que é mais complexo ainda,
com o cavalo, possibilitou eles dominar o mundo. Pronto, foi porque eu tive que parar na frutaria e no mercadinho. A gente comprou todos os ingredientes: repolho, couve, extrato de tomate, carne moída, cheiro verde e uma pimentinha, né, que é tudo que precisa para fazer um bom mafufo. Mas vamos voltar ao que nós estávamos falando. Em relação aos cavalos, foram os ancestrais dos mongóis, povos daquela região, né, turco-mongólicos, que inventaram o estribo. Isso mudou radicalmente a guerra e permitiu eles conquistar um império vastíssimo. Estima-se que 1 em cada 20 asiáticos, é um continente com mais de 5 bilhões de habitantes, 1 em cada 20 asiáticos, pelo menos, é descendente de Gengis Khan. Então, isso foi possível porque foi o governante dos mongóis que conquistaram o maior império terrestre do mundo, da história humana. E onde ele achava a mulher bonita, ele fazia filho. Então, e muitos desses filhos se tornaram khans, reis, imperadores, líderes militares. Um público que normalmente também, pelas práticas, costuma ser prolífico em filhos. Ah, gente, parece... esse é um barzinho. Já ouvi falar desse lugar aqui. Dizem que a comida é ótima, mas o atendimento é péssimo, né? Uma lástima. Nunca vi por causa da fama. Ah, lá. Esse foi o cachorro. Esse aqui, ó. Por que eu não guardo rancor? Ah, não, minto. É o feioso. É o feioso. Bem que eu vi que ele estava muito. É o feioso, é o menor. O que acontece é que ele me pegou por trás. Mordeu meu tornozelo. E... né? A traição. Eu não estava esperando. Mas, um momento. E o pequeno ferimento. Vamos torcer para que não aconteça de novo. Mas pelo jeito a dona continua sendo um irresponsável sem noção. Olha lá, ó. Pode ver que você tá rosnando comigo. Olha lá, ó. Vou até filmar aqui, porque se acontecer qualquer coisa, o processinho come e eu vou ter a prova. Bom, a cavalaria foi usada até a Segunda Guerra Mundial. Tá, no começo da Segunda Guerra Mundial, coitados, os poloneses ainda tinham cavalo para lutar contra tanque. Mas ele de fato muda o mundo. E o estribo, desde que ele foi criado, ele é perigoso. Ficar preso no estribo é quase sempre uma sentença de morte. E no caso a montaria, certo? Montaria é um troço perigoso. Tanto no animal forte, ágil, como é o caso do cavalo, rápido, quanto no animal inteligente, como é o caso do burro, da mula. Porque você sempre está arriscando. Sempre existe um risco imanente e inerente na montaria. Então exige coragem, habilidade, técnica, preparo, treino. E o cavalo, principalmente, não a mula. O cavalo, por ser um animal dócil e obediente, ele é muito utilizado para recuperação de pessoas com limitações cognitivas, de movimento. Seu Wagner, já mostrei muitas vezes eu no sítio dele. Seu Wagner é voluntário num grupo que trabalha com ecoterapia aqui na cidade de Catalão, né? Ele é voluntário. Ele mexe com isso há muitos anos. Eu particularmente gosto de cavalo. Eu lembro que meu afinado pai tinha 2, Baião e Bainha.
Bons cavalos.